Não sei se vocês acompanharam, mas já tem, o Thiago mandou para a gente, está tendo mais de 1.400, 1.500 pessoas que também estão acompanhando online o evento, além de todo mundo aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre o tratamento da recidiva da obesidade com o uso de argônio, que é uma tecnologia disponível aí para quase todo mundo, num bom custo, né, um custo bem acessível, onde é possível a gente fazer esse auxílio terapêutico aí nesses pacientes com alguma alteração com relação à recidiva da obesidade. Perfil do paciente, paciente com bypass gástrico, vários fatores associados, claro, comportamento, fístula gastrogástrica, intestino curto, tudo isso a gente tem que avaliar, complicações relacionadas ao anel de contenção, um estômago grande, uma bolsa gástrica grande, e aqui a gente vai se ater mais a uma anastomose dilatada, uma anastomose ampla. Então, a primeira coisa é passar o que seria essa anastomose ampla do ponto de vista endoscópico quando fala para esse perfil de paciente. Então, aqui, esse trabalho do Abudaye já mostra para a gente que a partir de 15 milímetros o paciente já evolui com uma queixa de perda de saciedade e uma associação no reganho de peso. Então, o ponto de corte para a gente seria 15 milímetros ou mais com relação à janela de possibilidade terapêutica para tratamento da anastomose, sendo que uma anastomose ideal é entre 10 e 14, menor que 10 a gente tem que tomar cuidado por intolerância alimentar e esse paciente ganha peso por outros mecanismos. Então não é o mínimo possível. E como medir essa anastomose por endoscopia? Diversas técnicas, né? Aqui a gente fez esse comparativo com a reguinha da Olympus. A da Olympus não foi disponível aqui no Brasil, cada 2 milímetros. Então aqui foi utilizado um fio guia de colangiografia, na ponta nós pintamos a cada 5 milímetros, preto e branco, cor do melhor time do Brasil, do Corinthians obviamente, e validamos esse método comparativamente com a pinça da Olympus. Mas o que tiver em mãos, então pode pintar um cateterzinho, pode utilizar uma pinça de corpo estranho que previamente você saiba a medida, mas é importante pelo menos a cada 5 milímetros a gente ter uma ideia. Se essa tem 10, 15, 20, 25, 30, é uma informação importante para se ter no laudo de endoscopia. E vamos nos situar, né? A gente não está falando aqui de dilatação de anastomose e perca de peso pós-cirurgia bariátrica. Essa relação, na literatura é menos controversa, não tem tanta relação assim. A gente está falando do paciente que operou, teve uma perca de peso adequada e evoluiu depois com uma recidiva da obesidade. Nesse grupo de pacientes, sim, tem diversos estudos apontando todos para o mesmo lado, de que há uma correlação entre a alteração anatômica e esse grupo de pacientes com reganho de peso. Tá? Quando a gente fala do argônio, o que a gente está falando é desse tipo de técnica, utilizando a coagulação de plasma de argônio, que é um método de não contato, para fazer o estreitamento dessa anastomose durante o seu processo de cicatrização de maneira pura, isolada, sem utilização de sutura, por exemplo. Daqui vocês estão vendo a anastomose, esse vídeo está um vídeo em tempo real, então para ver que é um procedimento realmente fácil, relativamente fácil, né, factível, reprodutível e num tempo adequado de realização do mesmo. É claro que se a anastomose for muito ampla, isso se torna um procedimento um pouquinho mais longo. Tá? A ideia é se fazer essa ablação em toda a circunferência da anastomose, não vamos queimar as alças intestinais, a ideia é começar na anastomose, 1, 2 centímetros acima de onde tem a junção da anastomose com o intestino delgado. Tentar sempre não ter contato, olhar a periferia para que não haja uma infiltração desse gás na submucosa e vamos fazendo a ablação então em toda a circunferência. Se você utilizar o próprio gás do argônio e o CO2, mas utilizar o próprio gás de argônio para ele já promover a sua insuflação, essa anastomose fica mais próxima de você e você consegue realizar o procedimento de maneira mais segura e de maneira mais rápida também. Tá? Então aqui as imagens mostrando como é que é feito as rotinas desses pacientes. Então se faz a aferição da anastomose, tem indicação clínica também, você faz a coagulação com plasma de argônio e aqui após 2 sessões, então mostrando a anastomose antes, na aferição aqui que todo mundo pode ver, e depois de 2 sessões, essa anastomose aí ficando num tamanho final de mais ou menos 10 milímetros, não precisa fazer mais independente de como está o paciente, senão você pode evoluir com estenose e vai ser pior. Essa história do argônio começou com essa publicação de 2008 com o Dr. Ali. Foi tentado por um outro motivo e se observou que com esse estreitamento na utilização dessa técnica, o paciente então evoluiu com uma perca de peso associada a esse estreitamento promovido com a anastomose. Um pouco mais para frente, Jorge, o João, o Berg publicaram foi a tese de doutorado do Bareta, onde foram feitas em 30 pacientes de maneira prospectiva, a média mais ou menos 3 sessões também, e obtiveram uma perca de peso de 15 quilos nesse grupo de pacientes tratados com essa metodologia. Tá?
Recentemente também o grupo nosso fez essa publicação retrospectiva, foram 9 centros, 558 pacientes no total, utilizando a ablação com plasma de argônio para tratamento da recidiva da obesidade. Aqui a linha de cada paciente, de cada grupo de média de perca de peso, as planilhas mostrando a perca de peso total e IMC, excesso de peso, ao longo dos 36 meses, que era o acompanhamento máximo que se obtinha na época. E a conclusão foi que a perca de peso desse estudo retrospectivo, 6 a 10% da perca de peso total em 12 meses, mas que há uma escassez realmente de estudos randomizados para esse fim. Houve a publicação do Vitor, junto com o Diogo, o pessoal do HC, Galvão, com relação a técnicas de tratamento da anastomose nesse grupo de pacientes, chegando-se à conclusão, através de uma meta-análise, que é efetivo o tratamento da anastomose para esse grupo de pacientes, porém, realização com sutura. Para se falar com argônio, não foi possível chegar a uma conclusão pela metodologia de revisão sistemática e meta-análise, pela escassez de estudos até o momento e estudos mais bem elaborados. Então, recentemente, a gente terminou um estudo que foi realizado com essa praxe, um estudo randomizado, até o momento com 1 ano de publicação, que foi a tese de doutorado defendida em agosto. E importante o desenho de estudo e o perfil de paciente para que chegasse nesse resultado. Eu acho que a técnica em si ela é mais reprodutiva e fácil de estar se aprendendo e ensinando, inclusive, mas acho que é importante a gente definir mais ou menos o paciente que talvez a gente vai ter um melhor resultado. Esse foi um estudo prospectivo randomizado, o grupo controle, que é a equipe multidisciplinar, onde continha nutricionista, psicólogo, educador físico e cirurgião bariátrico, versus o grupo que tinha equipe multidisciplinar, mais associação de plasma de argônio. Foram 42 participantes, retorno a cada 2 meses, e foi feito um crossover, caso esse paciente não obtivesse sucesso com a equipe multidisciplinar isolada, na metade do estudo. O segmento final de 1 ano foi onde foi fechada essa primeira fase do estudo. Comitê de ética, enviamos para o Clinical Trials antes de estar se iniciando esse estudo, né? E esse foi o perfil dos pacientes estudados, né? Bypass gástrico há mais de 2 anos, reganho de peso maior que 10%, anastomose gastrojejunal maior que 14%, né, 15 para cima, um paute diâmetro, então não podia ser um paute largo, menor que 5 centímetros, e em termos de comprimento, um paute entre 4 e 7 centímetros, né, para a gente ter um diâmetro de paute dentro do que seria considerado normal, né, e obviamente a assinatura do termo. Associado a isso, uma queixa clínica, de diminuição de saciedade a sólidos, né. Então, a primeira coisa, encaixou esse perfil, tudo bem, você sente saciedade, sente estômago cheio? Ah, doutor, não sinto. Tá, mas e quando come carne vermelha, quando come legumes, vegetais? Não, aí eu sinto. E dura quanto? 3 horas. Não preciso fazer nada nesse paciente a princípio, né? A não ser que você tenha que realmente, doutor, já como carne, mesmo assim eu tenho fome em 30 minutos. Não, eu sinto que eu estou comendo muito mais. Não tenho saciedade. Aí sim, era um perfil de paciente para se encaixar no estudo. Não dá para simplesmente ter um paciente com anastomose ampla e sair indicando, ou até às vezes sugerindo no laudo que deve ser realizado o argônio. Foram 144 pacientes inicialmente recrutados, né, quando a gente soltou esse recrutamento. 102 foram excluídos por essas causas todas. Randomizados 42, 22 para o braço de argônio e para o controle 20. Utilizamos então esse aparelhinho da UEM, o aparelho do Olympus, né? A medição foi como utilizada aqui com a reguinha endoscópica, dieta líquida e líquidos frios por 20 dias em todo mundo, inibidor de bomba de próton até 3 meses depois da última sessão, e sucralfato 2 gramas 2 vezes por dia, 10 dias. Essa foi a rotina. Então aqui o perfil, não vou falar de todo o perfil do paciente, mas a homogeneidade do grupos ela foi similar em todos os quesitos avaliados aqui no grupo, então os 2 grupos bem homogêneos, e aqui está o desfecho final de todo o estudo. Então, em verde são os pacientes que foram sorteados para iniciar o estudo com argônio. Em azul, os pacientes sorteados para equipe multidisciplinar de maneira isolada. Todo mundo retornando na mesma frequência, mesma dieta, mesma indicação, exatamente fazendo a mesma coisa, o único fator isolado, aplicação de plasma de argônio ou não. Tá? Então é importante a gente notar primeiros 6 meses do estudo, esse foi o primeiro fechamento. Então quando a gente compara o grupo que realizou argônio nos primeiros 6 meses, a perca de peso foi de 9,7 quilos, o que deu em porcentagem de perda de peso total, 10% de perca de peso nos primeiros 6 meses no grupo tratado com argônio mais equipe. Quando a gente vai para a equipe multidisciplinar, esses pacientes tiveram um aumento de 1,3 quilos, isso não foi significativo,
que deu 1,3% de média de aumento de peso no grupo tratado isoladamente com equipe multidisciplinar. A gente vai comentar isso aqui daqui a pouquinho. Tá? E quando a gente vai para a segunda parte do estudo, os próximos 6 meses, esses pacientes de argônio continuaram com a equipe multidisciplinar, mas agora de maneira isolada, perderam mais 6 quilos, o que correspondeu a 7,1%, e o grupo controle fez o crossover, iniciou com argônio, perdeu 9,8 quilos nos próximos 6 meses. Então, se a gente espelhar o segundo mês do azul, né, o segundo período do azul, com o primeiro período do verde, que são as duas fases de argônio, aqui a gente viu que é muito similar o resultado de perca de peso do método argônio, né, acrescentando o método. Isso é o segundo desfecho que a gente queria. Será que eu devo iniciar esse meu paciente que está chegando agora no consultório? Primeiro eu vou disciplinar ele, vou jogar para a equipe multidisciplinar e depois eu vou acrescentar o método, porque teoricamente ele está fazendo tudo irregular, ou será que tanto faz eu acrescentar já o argônio imediatamente com a equipe multidisciplinar? Vamos esperar ele, vamos jogar ele para a equipe e depois fazer ou não? Né? Então a resposta desse estudo nesse quesito foi de que não havia a necessidade de inserir ele na equipe e esperar um tempo para a gente iniciar com argônio. Realmente foi bem similar os dois. Né? E o único fator isolado aqui nesse estudo responsável pela perca de peso foi a introdução da coagulação de plasma de argônio de maneira isolada. Tá? E aqui é só a plotagem dos dois gráficos. Né? Então, em vermelho a gente observa o grupo controle, onde ele tem uma perda de peso estável. Lembrando, a média foi 1 kg de ganho. E em preto, os pacientes que iniciaram com argônio, que tiveram ali uma curva de queda de perda de peso já inicial, mantiveram e depois perderam mais um pouquinho nesse tempo de segmento até o final de um ano, onde foi esse primeiro fechamento. E essa é a história desse grupo de pacientes. Né? Acho que isso que é interessante a gente observar e comentar um pouquinho sobre a equipe multidisciplinar, para não dar uma falsa impressão. Então, esses pacientes eles tinham um ganho de peso importante, todos os pacientes com obesidade, obviamente, e foram tratados cirurgicamente. Baixaram o peso aqui. Na média desse grupo, 1,6 anos depois, eles começaram com uma recidiva da obesidade. Isso foi progredindo até chegar no tratamento, que foi 7,2 anos após. Né? Então, é quando a gente olha aqui, em preto, grupo argônio. Em vermelho, grupo controle. Então, quer dizer, o grupo argônio teve essa perca de peso, o grupo vermelho teve aquela estabilidade do peso e uma queda chegando a uma similaridade pelo crossover e pelo método de argônio. Mas o que é importante a gente notar? Essas linhas pontilhadas. Então, em teoria, isso seria a história desse paciente se nada fosse feito para ele. Então, quer dizer, ele estava perdendo a luta para a doença obesidade, estava numa ascendência de ganho de peso. Quem estabilizou ele foi a equipe multidisciplinar. O método, a aplicação de plasma de argônio foi um método isolado com relação à perca de peso. Mas estabilização e manutenção daquele patamar de peso, quem deu foi a equipe multidisciplinar, o que já é um resultado extremamente importante para esse paciente. É um paciente já foi operado, já está refratário à doença dele e estava perdendo para a doença. Quem trouxe ele de volta foi a equipe multidisciplinar e, com certeza, isso também vamos avaliar mais, obviamente, mas certamente quem vai manter aquele novo peso não vai ser mais a metodologia, já vai ter a função dela e a equipe vai sempre continuar sendo importante. Né? Então, só pensando na equipe, olha a estabilidade que já trouxe para esse paciente. Né? Olha o vermelho para onde ele seguiria, que foi o grupo controle, e olha como é que ele ficou, né? num patamar bem mais linear, com todo esse acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Em preto, então, a curva mais descendente com relação à perca de peso. E, mais uma vez, aqui a gente sempre comenta, né, que a gente não tem competição nenhuma, cirurgia, clínica, endocrinologia. Né? Na verdade, é um complemento de tratamento. A endoscopia, conjuntamente com a cirurgia, conjuntamente com o endócrino, psicólogo, nutricionista, é isso que vai trazer um melhor efeito para o paciente. E pensando em paciente, tem paciente para todo mundo. Né? Mesmo assim, aquela fatia que já foi muitas vezes comentada, 1,3% dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica estão dentro do universo ali de 100% que são abrangidos. Enquanto isso acontece, ano a ano, a epidemia de obesidade vai crescendo e ninguém consegue chegar num patamar de estabilidade disso daí. Então, realmente, não é o problema paciente. Acho que a questão é fazer a coisa adequadamente. Esse paciente ele vai estar cronicamente sempre cuidando com todo mundo. Né? Relembrando, então, baseado, né, não só na aplicação de plasma de argônio, mas em tudo que foi comentado e será comentado hoje, que é impossível a gente realizar um tratamento nesse grupo de pacientes com obesidade de maneira isolada. Né? A gente precisa de uma equipe especializada que caminha para o mesmo lado, que tem a mesma linha de pensamento, para que a gente possa ter um maior benefício e tratar melhor esse paciente. Lembrando aqui, convido a todos para o curso de endoscopia bariátrica, agora realizar 8 a 9 de outubro. Acho que o Diego falou que tem ainda uma outra vaga ali que dá para
para liberar. E o sorteio que vai ser realizado hoje, quem ainda não foi lá, faz a inscrição, passa lá no stand para fazer esse novo sorteio de vagas. Tá joia? Muito obrigado. E em breve aí o livro que a gente já está demorando um pouquinho mais do que esperado. Muito obrigado.